meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não me conhece, eu me chamo Adriano Almeida e você está no canal Pitada de Teologia, onde nós estamos aqui sempre postando conteúdos edificantes para a sua vida. Então, você está chegando agora, ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva no canal, conheça o nosso conteúdo, nosso trabalho, e que Deus possa continuar abençoando a sua vida grandemente. Na nossa lição de hoje, nós iremos estudar que Deus é triuno, ou seja, nós iremos estudar a Santíssima Trindade. Essa é a lição de número 4, será ministrada aí nas congregações no dia 26 de janeiro de 2025. O nosso texto áureo da nossa lição, ele nos diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo de número 19. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Então, nós iremos estudar que tanto o Antigo Testamento é o que está nos dizendo a verdade prática, né? Verdade prática, ele nos diz que Deus, desde a eternidade, ou seja, sempre, Deus é Pai, Filho e Espírito. E ele nos diz, o autor da lição nos diz, que essa verdade se encontra em toda a Bíblia. Então, nós iremos ver a Trindade no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E como nós estamos estudando em defesa da fé, nós iremos ver as heresias que atacam essa doutrina, as que já atacaram essa doutrina e como elas estão se apresentando hoje, quais são os grupos que defendem essas heresias e, portanto, atacam a ortodoxia cristã, principalmente na lição que nós estamos estudando hoje, a doutrina da Santíssima Trindade. Vamos agora ver a nossa leitura bíblica em classe. Você pode nos acompanhar aí com o texto em tela. Mateus capítulo 3, versículos 15 a 17, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, como você pode ver nesses dois textos, fica claro a questão da Trindade que nós iremos trabalhar nessa lição. Vamos passar aqui para a nossa introdução. Embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura. Ou seja, você folheando a Bíblia Sagrada, principalmente você que já leu a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto todo o Novo Testamento, que já leu de Gênesis, Apocalipse, você pode notar que não existe na Bíblia essa palavra Trindade. Não existe na Bíblia. Porém, todavia, a ideia, o conceito é claro em toda a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Desde o início da criação até a revelação das últimas coisas, ou seja, de Gênesis até Apocalipse, nós podemos ver o conceito evidenciado de Trindade. O que a tradição cristã acredita e ensina tem fundamentação bíblica. O pensamento trinitário
que apresentamos permeia a Bíblia inteira, como nós temos pontuado aqui, não é? Essa base bíblica vem sendo mostrada pelos teólogos cristãos desde o período patrístico, que nós iremos aqui ver alguma coisa ainda desse período. Então nós iremos estudar uma doutrina que é defendida historicamente pela igreja. A igreja sempre defendeu essa doutrina de que Deus, ele é um, mas ele manifesta-se em três pessoas, é uma unidade composta. É o que nós iremos ver, que Deus, ele é um ser triuno. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não confundindo as pessoas, porém é um só Deus, uma só essência, ok? E nós iremos ver isso aqui no decorrer dessa lição. No entanto, o que os líderes das Testemunhas de Jeová fazem nada mais é do que pensar as Escrituras aqui e acolá e buscar em diversas traduções da Bíblia palavras que pareçam favorecer suas crenças e práticas, sem considerar a exegese e sem priorizar as línguas originais das Escrituras Sagradas. Então, isso aqui é um trecho do livro de apoio, né? Onde o autor dessa lição, ele diz lá no livro de apoio que as Testemunhas de Jeová, elas, por mais que essa doutrina da Trindade seja uma doutrina defendida pela igreja desde o seu princípio, as Testemunhas de Jeová, eles ficam pensando a Bíblia, pegando textos isolados, textos sem contexto, tá? Para que esses textos sem contexto, eles possam favorecer seu pensamento, suas práticas e desconsiderarem, por exemplo, a divindade do Senhor Jesus, ou crerem que o Senhor Jesus é um Deus menor do que o Pai, e assim se tornando aí até uma espécie de politeísmo. Então nós devemos tomar cuidado, porque se nós não formos pelo caminho correto da revelação bíblica, nós podemos cair no erro de nós nos tornarmos politeístas, acreditando em mais de um Deus verdadeiro, em mais de um Senhor, ou nós podemos cair no erro de desconsiderar a divindade do Senhor Jesus, e aí nós estaremos correndo um risco de uma heresia de perdição, e também desconsiderar a personalidade do Espírito Santo, bem como a sua divindade. Então, caracterizando-o apenas como uma força de Deus ou algo desse tipo. Então, é necessário nós entendermos muito bem o caminho da revelação bíblica no que diz respeito a essa doutrina da Trindade, ok? Então, nós estudaremos sobre isso durante toda essa nossa lição de número 4. A sua teologia, no caso a teologia das Testemunhas de Jeová, é uma colcha de retalhos, inconsistente, tão frágil que nenhuma Testemunha de Jeová tem a liberdade de examinar qualquer literatura cristã fora das publicações de sua religião. Então, o autor está nos dizendo aqui, né, que as Testemunhas de Jeová, as pessoas que fazem parte desse grupo religioso, elas não têm a liberdade de examinar outros escritos de outras editoras, por exemplo, a não ser a literatura cristã, perdoe-me, que estão ali dentro do seu pensamento. Eu, por exemplo, eu sou pentecostal, eu sou arminiano, eu sou assembleiano, mas eu tenho plena liberdade, a minha denominação não proíbe isso, de eu, por exemplo, estudar autores amilenistas, eu sou pré-tribulacionista, de estudar autores, por exemplo, pós-tribulacionista, mesotribulacionistas, pré-ira, de eu estudar, por exemplo, autores que são calvinistas, de eu ler livros de pastores presbiterianos. Não há essa restrição, tá? Não existe isso. E pelo que o autor está colocando,
Ele coloca aqui que na Testemunha de Jeová eles não têm essa liberdade de examinar literaturas fora das publicações da sua religião, fora das publicações da Torre de Vigia. Então isso aqui é perigoso, porque isso aqui mostra um exclusivismo. E uma das marcas de uma seita é que toda seita ela é exclusivista, ok? Então nós precisamos tomar cuidado com isso aí. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como trino, sem precisar de formulação teológica. Ou seja, no período apostólico, o primeiro século, os primeiros 100 anos da era cristã, os primeiros crentes, os primeiros seguidores de Jesus, eles não precisavam de formulações teológicas para a questão da sua fé, da sua crença. Eles utilizavam simplesmente os textos bíblicos e eles reconheciam o seu Deus como um Deus trino, sem precisar de formulações teológicas. Essas formulações teológicas são recursos que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas que surgiram a respeito de Deus. Então, durante a história da igreja, vão surgir ideias, conceitos, pensamentos equivocados acerca da pessoa de Deus, da natureza de Deus, e para responder a essas ideias, a esses pensamentos equivocados, foi necessário a igreja fazer essas formulações teológicas para defender a ortodoxia cristã. Nosso primeiro ponto fala sobre como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Então nós vamos estudar aqui como a Bíblia apresenta no Antigo e no Novo Testamento. Depois nós iremos para a história da igreja e por último nós veremos como essa heresia de dizer que Deus não é um Deus triuno, ou que não existe essa questão de Santíssima Trindade, ela se apresenta nos dias de hoje. Nosso primeiro subponto fala sobre a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As escrituras elas ensinam que o Deus de Israel, revelado nas escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, o mesmo Deus que ele é revelado nas escrituras sagradas do Antigo Testamento, o mesmo Deus que, por exemplo, encontrou Moisés, o mesmo Deus que chamou e comissionou o profeta Jeremias, o mesmo Deus que ungiu o rei Davi. Esse mesmo Deus, ele é o Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus adorado pela igreja no Novo Testamento. É o mesmo Deus que a igreja serve no Novo Testamento. É o Deus de Israel. O Deus que chamou Abraão, que fez promessas a Abraão, que essas promessas passaram por Isaac, passaram a Jacó e se cumpriram na vida do povo hebreu. Esse Deus, revelado nas escrituras do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não há diferença, porque Deus não muda, ok? Então, o mesmo Deus que os patriarcas adoraram, que Noé adorou, que os profetas adoraram, que a parte dos reis adoraram, que nem todos, né? Muitos reis aí foram apóstatas, que muitos reis adoraram como o único Deus verdadeiro, o Senhor da história, aquele que está no controle de todas as coisas, aquele de quem o salmista diz que pertence a ele a terra e toda a sua plenitude. É esse Deus que é adorado no Novo Testamento pelos cristãos, pela igreja. É o mesmo Deus, ok? Não existe diferença, não é um Deus se revelou no Novo Testamento e no Antigo Testamento é outro Deus diferente. Não, é o mesmo Deus. Aqui no ponto A da nossa lição, nós iremos ver a seguinte questão. Cada uma das três pessoas é chamada de Deus, para mostrar essa questão da Trindade. Ok? Vamos lá. O nome Deus se aplica ao Pai sozinha. Então, há textos na Bíblia que a palavra Deus ela vai ser aplicada somente ao Pai. Como, por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo de número 11, que diz o seguinte:
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui nesse texto, a palavra Deus está se referindo ao Pai. Agora nós iremos ver a questão dessa palavra Deus se aplicar ao Filho, que é Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. Porquanto nele, ou seja, aqui se nós formos ver o contexto, Paulo está falando do Senhor Jesus Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Então, logicamente, esse texto está chamando Jesus de Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E também chama o Espírito Santo de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Veja só, que aqui Pedro está dizendo que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Veja bem, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Perceba que agora Pedro está dizendo que Ananias mentiu a Deus. Logo no início, ele disse que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Já agora ele diz que Ananias mentiu a Deus. Se a Bíblia ela é perfeita e nela não há contradição, logicamente que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, e Lucas, inspirado ao redigir esse texto de Atos dos Apóstolos, está mostrando para nós que o Espírito Santo ele é Deus. Passando aqui para nosso segundo ponto, né? Aqui é o ponto B, fala que cada uma das três pessoas é chamada de Senhor. Então, o Pai é chamado de Senhor, o Filho é chamado de Senhor e o Espírito Santo também é chamado de Senhor. Vamos ver os textos bíblicos que mostram isso. Textos no Antigo Testamento. Isso também ocorre com o tetragrama, ou seja, o nome divino, Jeová. Nós veremos que esse nome Jeová, ele é aplicado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aqui nós estamos falando no nome do Eterno, do tetragrama hebraico, não é? Disse o Senhor. Veja bem que nas nossas Bíblias, toda vez que o tetragrama vai aparecer no Antigo Testamento, que é escrito, né, em hebraico, vai aparecer essa palavra Senhor em letras maiúsculas. Então, não é um erro de digitação, não é um erro da fonte, é porque assim que aparece no texto, indicando que aquela palavra Senhor ali é o nome do Eterno, é o tetragrama. Então vamos lá, Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então aqui a palavra Senhor, ela está se referindo ao Pai. Agora nós vamos ver a palavra Senhor, né, que é o nome do Eterno, referindo-se ao Filho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, aqui percebe-se que é uma profecia que se cumpre na vida do profeta João Batista, e João Batista estava preparando o caminho para quem? Não era para o Senhor Jesus? Então aqui a palavra Senhor, o nome do Eterno, está sendo aplicado ao Senhor Jesus Cristo. E também
ao Espírito Santo. Veja só. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu assentado em minha casa e os anciões de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus, veja bem, em Isaías 40, capítulo 40, versículo 3, chama de Senhor e chama também de Deus, ali referindo-se ao Filho. Em Ezequiel, capítulo 8, versículo 1 a 3, nós estamos vendo aqui que a Bíblia diz, e a Bíblia está dizendo que caiu sobre o profeta a mão do Senhor Deus. Vamos continuar. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tocou pelos cachos do cabelo. E o Espírito, olha que interessante, o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Então ele diz que a mão do Senhor, né, o nome do Eterno, caiu sobre ele e estendeu ele, né? E já no versículo de número 3, ele diz que foi o Espírito Santo que levou ele. Então ali o Espírito Santo é chamado de Senhor. Agora, aqui nesse ponto C, nós iremos ver que o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que é o chamar, né? A palavra hebraica usada para único nessa passagem é echad, e indica uma unidade composta. Então veja bem, essa palavra echad indica que é uma unidade, porém essa unidade ela é composta. Veja bem, esse mesmo termo é usado para afirmar que o marido e a mulher são uma só carne. Aqui ele está dando para nós o exemplo dessa questão dessa palavra echad, que diz que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Porém essa palavra único Senhor, ela dá a entender que é uma unidade composta, assim como quando a Bíblia fala que o homem e a mulher serão uma só carne, serão ambos uma só carne, mas são duas pessoas, mas são uma só carne a partir do momento em que eles se casam, né? Tem ali o matrimônio. Então, a partir desse momento, o homem e a mulher se tornam uma só carne, mas são duas pessoas, mas é uma só carne. Então, isso aí é uma unidade composta, uma só carne composta por duas pessoas. Então é isso que o autor está dizendo, que o monoteísmo bíblico, a Bíblia apresenta um único Deus. Nós somos monoteísta. Porém, esse monoteísmo bíblico, ele não contradiz a Trindade, ok? Porque na Trindade não são três deuses. A Trindade, como nós estamos vendo, é uma unidade composta por três pessoas. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que nós estamos vendo nessa lição. Nosso segundo ponto fala sobre evidências no Antigo Testamento. Então agora nós iremos ver textos que evidenciam no Antigo Testamento a questão da Trindade. Vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. E disse Deus: façamos. Veja que Deus ele está usando ali o plural. Façamos, como se ele estivesse conversando com mais alguém. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem é a imagem de quem? De Deus. O homem é semelhança de quem? De Deus. O homem é a imagem de anjo? Não, porque se o homem fosse a imagem de um anjo,
aqui nós poderíamos dizer que Deus estaria falando com o anjo. Mas como o homem é imagem e semelhança de Deus, então aqui Deus só pode estar falando com Deus. Porque ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Então o homem tem que ter a nossa imagem. E o homem tem que ter a nossa semelhança. Já em Gênesis capítulo 3, versículo de número 22, a Bíblia diz assim: disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Veja só o que o Senhor Deus está dizendo. Aqui o Pai, né? Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Aqui nós dizemos também, assim como Gênesis 1, 26, que é uma evidência no Antigo Testamento da Trindade. Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. E o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. As passagens de Agar e o nascimento de Ismael e da sarça ardente no Sinai são evidências de um Javé distinto de Javé. O texto sagrado afirma que o anjo de Jeová apareceu a Agar, serva de Sarai. O anjo do Senhor lhe disse, versículo 9. E o anjo do Senhor disse também, versículo 10 e 11. Mas o final do versículo 11 diz... Então veja bem que a Bíblia o tempo todo está falando de o anjo do Senhor, né? Versículo 9. Então o anjo do Senhor lhe disse. E versículo 10 e 11. E o anjo do Senhor disse também. Mas o final do versículo 11 diz: porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. E o versículo 13 reitera: então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Então, o anjo de Javé é identificado como o próprio Javé. E nós chamamos isso aqui de cristofania. Quando Cristo aparece no Antigo Testamento, por exemplo, em forma de anjo. Isso aqui é uma cristofania, que são aí as aparições do Senhor Jesus antes dele se encarnar, né? Antes da encarnação do Verbo. Passando aqui para o nosso próximo slide. Outro texto que mostra a Trindade no Antigo Testamento, que é Salmo 45, versos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Aí o comentarista diz: que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Que história é essa? De dizer, ó Deus, o teu trono subsiste para sempre, o cetro de justiça é o teu reino, o Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus. Então, que história é essa, não é? Isso não pode fazer sentido numa estrutura monoteísta sem a encarnação do Verbo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 8, nós ficamos sabendo que se trata do Filho de Deus aqui. Aqui então se refere ao Pai e ao Filho, ao Pai e ao Senhor Jesus Cristo, as pessoas ali na Trindade. Passando aqui para o próximo slide, Salmo 110, verso 1, diz: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Essa passagem é o próprio Deus conversando com Deus, Javé em diálogo com Adonai. Nosso terceiro subponto desse primeiro ponto fala sobre a Trindade revelada no Novo Testamento.
A Trindade, revelada nas Escrituras, como estamos vendo, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Nosso subponto A, nós iremos ver a Trindade em si mesma. Desculpe-me. Aqui no nosso ponto A, vou falar sobre a Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento. Então, qualquer pessoa que lê o Novo Testamento verá claramente a Trindade saltar diante de si nos textos bíblicos. Nós iremos ver aqui pelo menos 5 ocasiões onde isso acontece. Primeiro, na grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que fazer com os textos de Atos, então, que dizem que os discípulos foram batizados em nome do Senhor ou em nome de Jesus? Então isso aqui é uma questão, é uma pergunta que muitas pessoas ficam. O Senhor Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando nós observamos alguns relatos em Atos dos Apóstolos, por exemplo, Atos capítulo de número 19, quando Paulo chega em Éfeso, e Paulo acha aqueles 12 varões, a Bíblia diz que eles foram batizados por Paulo em nome do Senhor. O que fazer com esses textos que diz que houve o batismo em nome do Senhor ou em nome de Jesus? E Mateus 28, 19, Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele falou algo para os seus discípulos que nós não entendemos, ou os discípulos foram desobedientes à ordem de Jesus e batizavam somente em nome de Jesus ou em nome do Senhor, ou há algo a mais aqui que nós devemos considerar. Eu creio, eu acredito, e a maioria dos teólogos pensam assim, que quando Atos dos Apóstolos fala sobre o batismo em nome do Senhor ou batismo em nome de Jesus, não está dizendo que não existe a questão da trindade ou da triunidade. A questão ali é que o batismo está ocorrendo na autoridade do nome de Jesus, porque foi o Senhor Jesus que mandou batizar daquele jeito. Não é que o batismo não seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, tem que ser feito desse modo, porque foi o Senhor Jesus que mandou batizar. Aqui fica a questão, fica ruim para os unicistas que não creem, Mas o Senhor Jesus, ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi ele que mandou batizar. Não fomos nós, tá? Que da nossa cabeça tiramos que nós iremos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, foi o próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador, que mandou fazer o batismo dessa forma. Então, o batismo tem que ser feito dessa forma. Agora, quando Lucas registra Atos dos Apóstolos, ele está simplesmente dizendo que aquelas pessoas foram batizadas como foi ordenado pelo Senhor, em nome do Senhor, na autoridade do Senhor. É isso, ok? A segunda questão que nós vemos também aqui é na distribuição dos dons espirituais. Nós podemos ver a Trindade. Então nós podemos ver a Trindade na grande comissão. Nós podemos ver a Trindade também na distribuição dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6 diz o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Aqui já vemos o Espírito Santo e aqui nós já vemos o Senhor com referência ao Senhor Jesus. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então aqui nós podemos ver claramente o Espírito do Senhor, o Senhor Jesus e Deus o Pai. Percebe que as ordens elas alteram, Na grande comissão nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui já na distribuição dos dons nós temos o Espírito Santo, o Senhor Jesus e o Pai. Na bênção apostólica, aqui também já vai mudar novamente. Veja que nós temos o Senhor Jesus, nós temos o Pai, nós temos o Espírito Santo. Veja só na bênção apostólica a manifestação da Trindade. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. No caso, aos crentes em Corinto,
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, no caso aqui é o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui, passando aqui mais um slide, nós temos na unidade da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6 diz: há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E o último destaque que nós iremos dar aqui é na obra da salvação. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então nós precisamos tomar cuidado com essa questão dessa hierarquia dentro da Santíssima Trindade. Dizer que o Pai é o maior, em segundo lugar o Filho e em último lugar o Espírito Santo. Porque não existe essa questão. Os três são iguais em poder, em glória, ok? Então nós vemos aqui nesses 5 textos que a ordem ela fica variando como as pessoas são apresentadas. Mateus 28, na grande comissão, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa ordem. Já na distribuição dos dons espirituais, nós temos o Espírito, o Senhor e o Pai nessa ordem. Já na bênção apostólica nós temos o Senhor Jesus, Deus e o Espírito. Então veja que já alterou a ordem. Então aqui na unidade da igreja nós também já temos a ordem alterada. Nós temos o Espírito, o Senhor Jesus e Deus o Pai. E na obra da salvação nós temos Deus o Pai, o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo. Ok? Só para ficar aí de alerta para nós. Trindade nos credos. A Trindade é a união de 3 pessoas. É a união de 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em uma só divindade. Iguais em poder, glória, majestade e eternidade. Da mesma substância, embora pessoas distintas. Ou seja, o Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo. Por exemplo, não foi o Pai que desceu em Atos 2. Não foi o Filho que desceu em Atos 2. Em Atos 2 quem desceu foi o Espírito Santo. Porém, também não foi o Pai que encarnou. Não foi o Espírito Santo que encarnou. Quem encarnou foi o Filho. E na cruz, não foi o Pai que morreu. Não foi o Espírito que morreu. Na cruz, quem morreu foi o Filho, não foi o Espírito Santo e também não foi o Pai. Foi o Filho que morreu na cruz. Então, são uma só divindade, tá? Iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora são pessoas distintas. Nosso segundo ponto, falar sobre heresias contra a doutrina da Trindade. Então agora nós iremos ver as heresias que atacam essa doutrina bíblica, como nós vimos que foi revelada no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O unicismo, com origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo, sendo os principais heresiarcas representantes desse movimento Noeto, Praxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Então veja bem, o unicismo ele não nega a deidade, a divindade absoluta do Pai, o Pai é Deus, do Filho, o Filho é Deus, ou do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. A questão é que nega a Trindade, pois ensinam seu Pai, o Filho e o Espírito Santo
uma única pessoa. Então, são uma única pessoa. Então, não há essa distinção de pessoas no unicismo. Como há na Trindade, nós já vimos que há distinção de pessoas. O Espírito Santo, o Pai e o Filho são uma única pessoa e não três pessoas em uma divindade. É isso que ensina os unicistas. A verdade bíblica. Há os que acham que esse problema não é grave. As pessoas que dizem, não, isso não é nada grave, isso não é nada, não tem nada a ver, né? Dizendo que o Espírito Santo não está preocupado com o sistema teológico, com questões teológicas, que o Espírito Santo está preocupado em salvação de almas, que ele não está preocupado com o que os teólogos estão pensando, com o que os teólogos estão ensinando, ele não está interessado em sistemas teológicos como trinitarianismo, nem com unicismo e etc. Nós discordamos dessa posição, pois é o mesmo que dizer que o Espírito Santo não está preocupado com a verdade. Então nós devemos tomar cuidado quando nós dizemos absurdos como esse. É lógico que o Espírito Santo está preocupado em salvar pessoas. É lógico que o Espírito Santo está preocupado em resgatar pessoas da mão do maligno, do mundo perdido. Isso aí é lógico, ninguém nega isso, ninguém em sã consciência vai negar uma questão como essa. Agora, a Bíblia diz que nós devemos aprender a verdade e dizer que o Espírito Santo não está preocupado com a forma que as pessoas creem no Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. Isso aí é dizer que o Espírito Santo ele não está preocupado com a verdade. O Espírito é o Espírito da verdade. Inclusive, um dos aspectos do fruto do Espírito é a verdade. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Ou seja, o autor da lição está nos dizendo que se você pegar uma Bíblia e der para uma pessoa ler, ela jamais será unicista. Jamais será unicista. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo do Senhor Jesus. Então, pega uma Bíblia, dê para uma pessoa ler, e depois que essa pessoa lê, você vê se ela é uma pessoa unicista. Ninguém chega à conclusão unicista pela leitura das Escrituras Sagradas. É o que o autor está nos dizendo e eu particularmente concordo com ele. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra. O texto está aí em tela para você consultar. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Então, como Jesus, o Filho e o Pai são a mesma pessoa, se em diversas vezes o Senhor Jesus ele apresenta o Pai como outra pessoa, como uma pessoa distinta. E ele se dirige ao Pai com essa distinção. Se o Pai é o mesmo Filho, como pregam os unicistas, a quem Jesus ofereceu o sacrifício pelos nossos pecados, a quem Jesus pagou o preço da nossa redenção, Jesus entregou o seu Espírito a outra pessoa, ao Pai. Pelo menos é isso que nos diz as Escrituras, e as Escrituras são a nossa única regra de fé e de prática. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa do singular. Ok? Então aqui nós temos uma relação eu, tu, ele. Certo? Vamos agora para o nosso terceiro ponto e o nosso último ponto, que fala sobre unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema. Os movimentos unicistas de hoje são um desdobramento, né? Então, o que nós veremos agora é que esses movimentos unicistas, na verdade, eles são um desdobramento já dessas antigas heresias modalistas que já foram há muito rejeitadas pela igreja, já foram rejeitadas pela ortodoxia cristã. Os principais movimentos unicistas de hoje são os movimentos. Então,
preste bem atenção nesses movimentos, nesses grupos. Só Jesus, Tabernáculo da Fé e a Igreja Voz da Verdade, que tem aí, né, um conjunto musical muito conhecido em todo o Brasil, com músicas que fizeram muito sucesso e ainda fazem, né? Então, que tem muito destaque aí no cenário nacional. Passando aqui para o próximo slide, eles ensinam que Deus e Jesus, ao passo que a doutrina trinitária, eles ensinam que Deus é Jesus. No caso aqui está errado, tá? Eles ensinam que Deus é Jesus. Deus é Jesus. Ao passo que a doutrina trinitária ensina que Jesus é Deus. Pode não parecer muita coisa, mas quando eles dizem que Deus é Jesus, eles estão dizendo, não, o Pai e Jesus são a mesma coisa, não são pessoas diferentes, é a mesma pessoa. Então, no caso, quem morreu na cruz? Morreu na cruz. Pode ser o Pai, pode ser o Filho, pode ser o Espírito, porque não existe essa questão de pessoas diferentes. É apenas modo como a Bíblia vai usar para se falar de Deus. Mas nós dizemos que Jesus é Deus, ou seja, que há diferença de pessoas. Isso não é apenas um jogo de palavras, mas indica que o Deus deles não é o mesmo revelado nas Escrituras, é outra divindade. Todos esses grupos, inclusive o Voz da Verdade, que já foi citado aqui nessa lição, todos esses grupos religiosos são heterodoxos e pinçam, melhor dizendo, a Bíblia aqui e acolá em busca de subsídios para consubstanciar suas crenças peculiares e assim poderem dar às suas doutrinas uma roupagem bíblica. Então eles pegam textos bíblicos isolados, pegam textos bíblicos fora de contexto, textos aqui, ali, só versículos bíblicos, nunca se atém ao contexto, somente aquele texto que cabe dentro da roupagem teológica deles, para eles defenderem essa doutrina antibíblica rejeitada pela igreja em todas as eras. A Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas, tá? E que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Então a nossa salvação, ela está implícita nisso, a conhecer ao Senhor, o Pai, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou para nos dar salvação eterna. Nosso segundo ponto fala sobre uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O que dizer para elas? O que dizer delas? O que dizer é que o poder é da palavra de Deus e não de tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar, porque o poder está na semente, não na mão que semeia. O poder é a semente, o poder é a palavra de Deus. Convém lembrar que ninguém é autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no jardim do Éden e não serve como instrumento aferidor. Por que não pode acontecer isso? Porque a Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções. Por isso, nós somos norteados pela palavra na direção do Espírito do Senhor. Então nós devemos tomar cuidado com esses grupos unicistas, devemos tomar cuidado com as músicas, devemos tomar cuidado com as suas pregações, com seus escritos, com seus ensinos, porque
eles estão pregando, como nós vimos nessa lição, um Jesus diferente daquele que é apresentado nas Sagradas Escrituras. Eles apresentam um Deus diferente daquele que é apresentado nas Escrituras Sagradas e diferente daquele que a igreja sempre defendeu em toda a sua história. Então nós devemos tomar cuidado, evitar cantar essas músicas nos nossos cultos, tá? Evitar levar como fonte referencial esses grupos para as nossas congregações, para as igrejas onde nós congregamos. Tá certo, meus irmãos? Posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, é considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e é rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé, ou seja, a declaração de fé das Assembleias de Deus. O unicismo é considerado uma heresia. Então, qual é a posição oficial? O unicismo, ele é condenado na Bíblia, é uma heresia rejeitada pela igreja, é rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e é rejeitado pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Essa é a posição oficial. O unicismo é uma heresia. O unicismo é uma heresia tremenda, atenta contra Cristo, prega um Cristo diferente daqueles que as Escrituras Sagradas apresentam. É necessário se posicionar contra o unicismo e o uso de suas músicas em nossos cultos. A importância disso é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, um Jesus diferente daquele que é apresentado no Novo Testamento. A Bíblia já diz, que nos últimos dias aparecerão muitos falsos cristos. Esses falsos cristos são apresentados aí no unicismo. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com os unicistas, no caso com as pessoas, pois nós não somos contra as pessoas, nós somos contra a heresia do unicismo. Nós discordamos de suas crenças, sempre, claro, com mansidão, como diz a palavra do nosso Senhor. Qual é a aplicação dessa lição para nós? Foi do agrado do Deus Todo-Poderoso se revelar aos seus pequeninos com todo o esplendor de sua natureza triuna. Portanto, não percamos a oportunidade de nos relacionar com o Deus Pai, com o nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo Consolador. Conclusão da nossa aula de hoje. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é essa, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos as substâncias. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia Sagrada. Então, devemos rejeitar todas essas doutrinas unicistas, tá? Devemos evitar ouvir, cantar as suas músicas nos cultos, porque assim nós poderemos estar, com certeza iremos estar adorando outro Jesus, outro Deus, outro Senhor, diferente daquele que é apresentado nas Sagradas Escrituras. Então espero que você tenha gostado dessa pré-aula. Foi uma pré-aula longa, um assunto delicado, falar sobre a Trindade, mas é aquilo que a Bíblia nos apresenta, é isso que a Bíblia nos apresenta, e nós devemos ficar com aquilo que a Bíblia diz. Então até a próxima aula, se o Senhor Jesus nos permitir.